Quero convidá-lo, abra sua Bíblia em Salmo 46. Nós vamos ler o Salmo 46, depois peço para que você também faça um passeio comigo lá no livro de 2 Reis, capítulos 18, 19, e depois volte para o Salmo 46. O Salmo 46 é um dos salmos mais lindos da Bíblia Sagrada. Para mim, especificamente, é o salmo mais significativo. Nos momentos mais difíceis da vida, esse salmo teve um significado muito grande, principalmente o versículo 10. Então, eu convido você, irmão e irmã, vamos juntos ler, em alto e bom som, todos em uma só voz, este salmo. Salmo 46. Vamos lá, 1, 2 e... Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Anos 700 antes de Cristo, Ezequias, um dos melhores reis de Judá, do Reino Sul, homem temente a Deus, começou a reinar em Jerusalém, isso com 25 anos de idade. Enquanto alguns com 25 anos de idade estão ainda sem pensar na vida, alguns jogando videogame, Ezequias já reinava sobre o reino sul da nação. E fez, diz a Bíblia, o que era reto diante de Deus. Ele removeu os altares idólatras de sobre o território, portanto trazendo todos ao conceito de um só Deus, o Deus vivo, poderoso Deus de Israel. Ele também derrubou a que era chamada Naustã, que era aquela serpente de bronze que Moisés havia erguido no deserto, quando o povo do Senhor estava sendo dizimado pelas serpentes, ali naquele simbolismo do que seria o Cristo levantado na cruz do Calvário. Foi erguida a serpente, que depois levou esse nome Naustã, mas tornou-se objeto de idolatria entre Israel. Foi um rei que, diz a Bíblia, o que mais confiou no Senhor. Assim como foi Salomão o rei mais sábio sobre Israel, diz a Bíblia, não houve antes dele nem depois, sábio como Salomão. Da mesma forma, Ezequias, não houve nenhum e nem haveria outro que confiasse tanto no Senhor como Ezequias. Agora, nesse tempo vigorava um acordo político entre Judá e a Assíria. Mas quando Ezequias toma o trono, confiando no Senhor, ele se rebela contra o rei da Síria para não pagar mais os impostos caros que mensalmente ou anualmente iam para a Síria. Valores dentro do povo de Israel em ouro, prata, riquezas, iam para o rei da Assíria. E ele diz, não pagaremos mais os impostos. Somos soberanos, confiaremos no Senhor.
Mas como retaliação, ano 721 a.C., o rei Senaqueribe da Síria tomou as cidades estratégicas de Judá e veio avançando contra Jerusalém, veio avançando contra o palácio do rei, veio velozmente, em ritmo de guerra, tomando cidades estratégicas, cidades fortificadas, e foi se aproximando da capital. Ezequias tenta um acordo, ele inclusive diz: nós pagamos os impostos, voltaremos a pagar os impostos, e rapidamente Ezequias tira folhas de ouro das portas do templo, do palácio, entrega ao rei Senaqueribe. Mas Senaqueribe já está furioso, o exército assírio vem com pressa contra Israel. E o rei da Síria, antes de chegar com o seu exército, envia um homem porta-voz, chamado Rabsaque. E o Rabsaque, segundo o relato de 2 Reis 18, versículos 19 a 20, desafia Ezequias dizendo as seguintes palavras. Rabsaque lhe disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é esta em que te estribas? Bem posso dizer-te que o teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras, em que, pois agora confias para que te rebeles contra mim. E foi assim, nos próximos versículos, desafiando Ezequias, a confiança que Ezequias tinha em Deus, foi desafiando o próprio Deus e desafiando a nação de Judá. E Ezequias não cede, ele ora a Deus, ele continua confiando em Deus. E o Rabsaque volta para a Assíria. E em reunião com Senaqueribe, o rei da Síria, Senaqueribe escreve uma carta e manda uma carta de ameaça contra Judá. Uma carta de ameaça contra o povo de Deus. E veja o que diz essa carta, no capítulo 19 do 2 Reis, versículos 10 a 13, diz assim o texto desta carta: não te engane o teu Deus. Em outras palavras, Ezequias, o teu Deus está enganando você. Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês que tu te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Zevarfim, de Rena ou de Iva? Em outras palavras, Ezequias, meus pais, reis da Síria, vieram arrasando os povos, e esses reis caíram todos, e os povos foram entregues. Que é isso? Você confiando num Deus, você confiando no seu Deus, que não há nenhum relato sobre ele entre nós. Você está perdido, Ezequias, e com você a nação de Judá. Mas veja a resposta de Deus, ainda 2 Reis, capítulo 19, verso 20. Aí o rei Ezequias pega esta carta, junto com o profeta Isaías, estendem a carta no chão, se ajoelham e começam a clamar a Deus. Começam a buscar a face do Senhor. E veja o que Deus diz. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Aleluia. Eu te ouvi. Pois bem,
Isso acontece provavelmente na manhã daquele dia. Passa-se o tempo, chega a noite. Ezequias dorme tranquilo com a palavra de Deus, eu te ouvi. E lá fora está um cerco com quase 200.000 soldados preparados para a batalha. Ele dorme tranquilo e pede para que a sua nação durma tranquila naquela noite. Enquanto eles dormem, diz a Bíblia, diz o texto bíblico, que um anjo do Senhor passou pelo cerco de Senaqueribe e matou 185.000 soldados naquela noite. E no dia seguinte o rei se levanta, vendo a tragédia, corre, vai embora para a sua nação. Quando chega lá na Assíria, capital da Síria, ele vai ao templo do seu Deus, e lá ele é morto pelos próprios filhos, e acaba a ameaça, acaba a guerra. O que isso tem a ver com o Salmo 46? É provável que o autor do Salmo 46 seja o rei Ezequias. E quando ele escreve esse salmo, é provável que ele o faz logo após o raiar da manhã e a vitória de Deus sobre o exército inimigo. O que esse salmo tem a ver com o ano de 2025 que nós nele entramos? Tem a ver que muitos, durante o tempo que se passa, têm olhado as redes sociais e têm alimentado o seu coração com pessimismo, com más notícias, de que o ano de 2025 não será bom. As ameaças econômicas e as ameaças de todas as formas, tragédias, etc, etc. E eu quero te convidar, irmão e irmã, nesse ano, a você estabelecer o seguinte alvo: nesse ano de 2025, eu vou confiar no Senhor de todo o coração. Nesse ano de 2025 eu vou confiar como Ezequias confiou. Nesse ano de 2025 eu vou confiar como nunca confiei antes em Deus. E quando assim agimos, cumpre-se o versículo 20. Quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Aleluia, aleluia. Agora voltando ao Salmo 46, novamente. Pois bem, este salmo foi um dos salmos inspiradores para a reforma de Martinho Lutero, na época da reforma protestante, em meio à perseguição em que estava sofrendo, passando por ela. Este salmo foi a inspiração para o hino mais antigo dentre os evangélicos: Castelo Forte é o nosso Deus. Esse cerco de Jerusalém por Senaqueribe é tão importante que, além dos capítulos 18 e 19 de 2 Reis, ainda o capítulo 32 de 2 Crônicas, ou então Isaías 36, e também o capítulo 37, falam e narram sobre ele. Tal é a importância deste evento, deste cerco e do livramento que Deus deu. Mas eu quero chamar a atenção primeiramente para o versículo 10. Repita comigo o verso 10 do Salmo 46. Vamos lá. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Há 3 razões pelas quais Ezequias escreve que devemos nos aquietar diante de Deus. Aquietar-se diante de Deus é um exercício não tão fácil. Quando você está nos cercos da vida, nas tribulações da vida, aquietar o coração é um exercício não muito agradável. Como aquietar o coração se lá fora o rei Senaqueribe está com o seu exército de prontidão para invadir a cidade? Como aquietar o coração se as tribulações estão vindo e batendo à minha porta? Como aquietar o coração? E é interessante que o salmista dá
3 razões para aquietarmos o coração. Primeira delas é Deus é. O que Deus é? É o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem na sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então Deus é. Em segundo lugar, Deus está. Onde Ele está? Deus está no meio dela. Deus está em Jerusalém. Deus está com o seu povo. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Então, Deus é. E Deus está. Mas em terceiro lugar, uma terceira razão para aquietarmos o coração é que Deus faz. O que Ele faz? Faz cessar as guerras até o confim da terra. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. 3 razões para aquietarmos o coração. Então a primeira delas, Deus é. O que Ele é? É 3 coisas. Refúgio é o lugar onde alguém fugia. Alguma providência da própria natureza para socorrer alguém. Então o lugar onde alguém se refugiava. Um abrigo, um amparo, um esconderijo da própria natureza, uma caverna, um morro, ou uma floresta, ou uma rocha, lugar para o qual se foge para escapar do perigo. O nosso refúgio, diz a Bíblia, está no nome do Senhor Deus. Ele é a nossa rocha. Isaías 26, versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E a rocha era um dos refúgios. Por exemplo, em tempo de viajando pelo deserto, quando chegava a noite, ou quando chegava uma tempestade de areia, aquele que estava viajando pelo deserto procurava logo uma rocha, o lugar mais seguro, onde teria uma visão mais ampla, segurança, onde poderia ficar ali até que o perigo passasse. Ou se perdesse no meio do deserto, procuraria uma rocha para dormir. Ali ele estaria mais seguro. Então Deus é o nosso refúgio. Nos tempos difíceis da vida, não esqueça, corra para Deus. Também Deus é fortaleza, lugar fortificado, lugar seguro, muralhas erguidas, castelos, torres erguidas pela arquitetura humana. A palavra de Deus nos diz: o Senhor é bom e é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum, capítulo 1, versículo 7. Então Ele é refúgio, Ele é fortaleza, mas também Deus é socorro bem presente, isto é, ajuda, auxílio humano, alguém acudindo a outrem, alguém estendendo a mão rapidamente para acudir outro que está precisando. É interessante perceber que a expressão não é apenas que Deus é socorro, mas é socorro bem presente. O que isso significa? Para que você entenda melhor. Na linguagem do corpo de bombeiros, existe uma expressão chamada minuto de ouro. Durante aproximadamente 7 anos, eu tive a oportunidade de servir como capelão no estado de São Paulo, designado pela Polícia Militar a pastorear o corpo de bombeiros, uma das unidades. E todas as terças-feiras estávamos lá passando a manhã para trabalho de culto, de aconselhamento e, portanto, trabalho pastoral na corporação. E
por vezes estávamos assentados, tomando café, conversando, e soava o toque emergencial, o chamado toque 3. Então, quando era o toque 3, todos os bombeiros rapidamente tinham que sair correndo, porque era uma emergência de alto nível. E corriam rapidamente, deixavam o copo, deixavam o pão e corriam para a viatura, e dali já eram dadas as instruções, e eles diziam o seguinte: quando se trata deste toque, alguém pode morrer. Então, entre a vida e a morte existem alguns segundos. É alguém que está infartando, ou é alguém acidentado de forma muito grave, ou é um prédio incendiando. Então, cada minuto tem um valor de vida, e depende do atraso. Em 1 minuto, uma vida se perdeu, ou 2 vidas se perderam, ou 3 vidas se perderam. Agora, você entendeu? Deus é socorro bem presente. É o minuto de ouro. Quando você lê essa expressão na Bíblia, lembre disso. Deus socorre no minuto de ouro. Quem sabe no segundo de ouro. Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza, Ele é o socorro bem presente. Mas também, outra razão para aquietarmos o coração diante de Deus. Se Deus é, mas também o Salmo diz: Deus está. Onde Ele está? Versículo 5, Ele está presente, Deus está no meio dela, isto é, Deus está na cidade que está cercada por Senaqueribe. O cerco lá fora, a ameaça, mas dentro, Deus está. Então, você pode confiar no Senhor, porque dentro Deus está. Terra transtornada, os montes se abalando, as águas revoltas, os montes tremendo. Mas onde Deus está, existe quietude. Exatamente o contrário lá de fora. Você pode estar cercado por perigos e ameaças, mas esteja guardado em Deus. Quando você está guardado em Deus, está na presença de Deus, então nada disso vem contra você. E o Salmo diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. É provável que ele escreveu este versículo pensando na seguinte situação: os soldados de Senaqueribe tamparam todas as fontes que tinham ao redor da cidade, que forneciam água para Jerusalém. Mas dentro de Jerusalém havia uma fonte chamada fonte de Guiom, e essa fonte era como que sagrada, não parava de jorrar. Mesmo em tempos de seca, ela continuava trazendo água para a população de Jerusalém. E eu imagino o Ezequias sabendo que vai faltar água, mas olhando para aquela água tranquila da fonte de Guiom e dizendo: aqui existe água tranquila, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. As pessoas podem dizer para você: esse ano vai faltar na economia, vai faltar no comércio. Esteja em Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio da igreja, ela não será abalada. Deus está no meio do seu povo, e aí nós temos quietude. Deus está no meio da sua família, não há desespero. Deus está no seu casamento, Deus está nos seus negócios, Deus está no começo, no meio e no fim da sua história. Deus está. Presença de Deus. É por isso que num dos textos, um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Yahvé Shammah, que quer dizer Deus presente. Deus está ali. Então nós podemos ter essa firme convicção: Deus está
presente. Aquiete o coração. Aquiete o coração porque Deus está presente. Mas também aquiete o coração porque Deus está presente e trabalhando. Deus a ajudará desde antemanhã. Isso significa que Ezequias sabia que ao romper da manhã, Senaqueribe e o exército tomariam Jerusalém. A cidade seria tomada. Mas ele diz, alguma coisa Deus está fazendo. E antes da manhã romper, Deus já terá trabalhado. Essa confiança que devemos ter. Deus a ajudará desde antemanhã. Que promessa maravilhosa. Quando Deus está presente, Ele está presente e trabalhando pelas nossas vidas. Ele está presente e trabalhando pelo dia seguinte. Ele está presente e trabalhando pelos meses desse ano. Ele está presente e trabalhando pelo seu futuro. Ele está presente e trabalhando contra as suas ansiedades. Então Deus está presente desde antemanhã. E Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João capítulo 5, versículo 17. O Deus que trabalha. Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalhe para o que espera nele. Então você confia em Deus. Deus está trabalhando por você. Enquanto você dorme, Deus trabalha por você. Enquanto os perigos estão lá fora, Deus está trabalhando por você. Se você está esperando em Deus, descanse o coração, aquiete o coração, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está trabalhando antecipadamente. Deus está trabalhando para que quando amanhã chegue, todas as ameaças que estavam contra você, elas se foram. De forma milagrosa. Após as noites escuras, vem a aurora da esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio que Ezequias provou exatamente isso naquela noite. E é por isso que ele escreve este salmo, é por causa disso que ele escreve estas palavras. Deus está também assegurando, versículo 5, Deus a ajudará desde antemanhã, jamais será abalada. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, diz a Bíblia, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como a tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna os juízes da terra coisa vã. Isaías 40, 22 e 23. Deus está trabalhando, trazendo segurança a você. Aleluia. Isso me faz lembrar de uma narrativa que li a respeito de um concurso, onde logo depois de um grande tratado de paz assinado em Genebra, década de 30, se fez um concurso artístico, onde a ideia seria premiar o quadro que melhor representasse a palavra paz. Então, muitos se inscreveram e pintaram tantas expressões, algumas delas muito significativas sobre paz. Mas alguém pintou, o ganhador foi quem pintou um rio revoltoso, de águas turbulentas, se chocando contra rochas, e na margem do rio uma árvore que estendia um galho por sobre o leito do rio, e nesse galho, embaixo as águas revoltosas, e no galho um ninho de pássaro, e alguns passarinhos filhotinhos ali,
e a mamãe alimentando aqueles filhotes numa paz, numa tranquilidade, como se não existisse aquela água revolta logo abaixo dela. Esse ganhou o prêmio de o melhor quadro. Então não esqueça o seguinte: Deus está assegurando para que eu e você tenhamos paz apesar da turbulência, paz apesar do cerco, paz apesar das ameaças. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus também faz. Deus está e Deus faz. O que Ele faz? Faz cessar a guerra. E é por isso que o Salmo termina dizendo exatamente isso: vinde contemplai as obras do Senhor, isto é, o que Ele faz, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O que Deus faz? Ele faz cessar a guerra. Contam os historiadores que provavelmente nesse cerco passou um exército milhares e milhares, quem sabe milhões de ratos e ratazanas durante a noite, e roeram os arcos, as lanças, e também espalharam a peste entre aqueles soldados, por isso eles morrem. E é por isso que o salmista está dizendo: ele despedaça o arco, ele quebra o arco e despedaça a lança. Deus faz milagres a favor de você quando você confia nele. Então, confie no Senhor. Esse salmo nos fala de uma guerra. Existem guerras interiores. Existem as exteriores, como esta narrativa. Mas eu quero que você pense nas suas guerras interiores. As guerras pelas quais você tem passado. As tribulações pelas quais você tem passado. As situações de cerco pelas quais você tem passado. As turbulências pelas quais você tem passado. E o convite da palavra de Deus nesta noite é: descanse no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Confie no Senhor. Tenha quietude do coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Porque, primeira razão, Deus é. Segunda razão, Deus está. Terceira razão, Deus faz. Quando você crê em Deus e o tem, você está na cidade segura. Pode estar ela cercada, mas onde você está seguro. Aleluia.